Essa semana eu fiz algo diferente e eu me coloquei na pele do corretor. Eu trabalhei muitos anos em seguradora, né? Eu sou advogada especialista em direito médico e seguro de responsabilidade. Eu fazia muitas visitas quando eu trabalhava em seguradora, ajudava principalmente no fechamento dos casos mais difíceis, dos clientes mais resistentes, né? Só que há muito tempo eu não tenho contato direto com o cliente final, né? Com o segurado. E aí eu pensei, poxa, eu preciso ver na prática ali o que está acontecendo, né? Sentir na pele. O que eu fiz? Eu saí fazendo visita? Não. Muitos médicos me procuram para saber sobre o seguro de RC médico, porque me conhecem pelo Instagram ou pelo YouTube, e eles não sabem muito bem se eu sou corretora, se eu advogo na área de direito médico, enfim, o que eles percebem, né, o que eles me dão até esse de feedback, por que eles me procuraram? Eu vi que você entende muito disso, então eu queria contratar minha pólice, eu queria ver se minha pólice está correta. E aí, nesses casos, todos eles, com exceção dessa semana, eu direciono para algum aluno que eu sei que vai dar um bom atendimento, que entende do risco, né? Falo para o médico, olha, eu não sou corretora, mas eu vou te indicar para o fulano. Nesse caso, eu fiz um pouquinho diferente. O médico me chamou e eu comecei a conversar com ele no WhatsApp. E aí eu fui perguntando, na área de atuação, você tem RQE? Eu comecei a validar tudo que eu ensino para vocês. Falei, deixa eu colocar tudo em prática para ver se eu preciso fazer algum ajuste. Colocar mais perguntas ou ver objeções, né, que o cliente apresenta. Eu segui a cartilha exatamente que eu ensino e que vários alunos, né, validam, falam que tem resultado, mostram que tem resultado, né, com o desafio do Venda Seguro, que a gente premia, né, quem fecha mais seguros novos todo ano. Mas eu falei, vou eu colocar em prática. Eu não precisei explicar sobre o seguro porque ele já veio com a consciência, né? Ele já tinha visto alguns vídeos, tal. Eu imagino que na situação do corretor, alguns casos, o cliente nem sabe que existe o seguro e alguns casos o médico fala, eu ouvi falar. E quais foram as informações e as minhas percepções que eu extraí dessa abordagem? Primeiro ponto, o médico foi super aberto em dar todas as informações prontamente que eu pedi. E uma coisa que eu fiz, gente, eu respondia na hora. Não deixava assim, daqui 3 horas eu, né, pergunto alguma coisa. Não, eu já fui respondendo isso ali prontamente. Por quê? O médico é muito ocupado. Todo mundo é muito ocupado, mas o médico tem momentos que realmente ele não pode pegar no telefone. Se ele faz uma pergunta, né, e aí você responde, faz uma outra pergunta, ele responde, e daqui 4 horas ou amanhã você responde, já esfriou, ele já, depois eu vejo isso, tô enrolado com outro problema, tem que responder enquanto tá quente o negócio. Outro ponto que eu percebi, ele respondeu fácil, né? E algumas perguntas eu já falava para ele o porquê que eu precisava saber, para ele de repente até não se sentir ofendido, né? Eu não perguntei se ele tinha RQE, eu pedi o nome completo dele, daí eu já vi no site do Conselho Federal de Medicina se ele tinha RQE e vi certinho ali, né, para poder ver quais seguradoras que poderiam ser para ele. E aí eu falei, né, com uma aluna, né, que já é uma amiga. E falei, a situação é essa, tem esse cliente aqui, eu vou passar para você, mas eu quero ver aqui as questões, eu quero apresentar o limite que eu acho que é adequado para ele, eu quero ver se ele vai apresentar objeção, enfim. Porque eu nem tenho cadastro nas seguradoras, tá? Eu não tenho como fazer cotação. Uma coisa muito importante. Ele falou que ele recebeu a cotação do gerente do Itaú. Eu não sabia que o Itaú estava vendendo seguro de RC profissional da Porto. Fiquei bem surpresa com isso. Eu sabia que o Bradesco está vendendo um seguro de RC profissional da Swiss Re. Alguns corretores vão falar assim, não acredito nisso. Agora, mais essa. Vai a gerente do Itaú falar que para conceder o empréstimo para o médico, ele vai ter que contratar o seguro de RC médico. A gente pode ver essa situação por 2 perspectivas, uma positiva e uma negativa. A negativa é que é uma concorrência mais para o corretor, é óbvio. Mas a positiva é mais um ser humano falando que existe o seguro e que o médico precisa contratar o seguro. E veja, se ele quiser mais informações sobre isso, ela não vai conseguir dar, porque não é a área dela. Olha quantas coisas ela faz ali no banco. Eu vejo isso até como positivo, porque dificilmente a gerente do banco vai roubar
entre aspas, né, roubar um cliente de um corretor. Só se esse corretor vendeu de qualquer jeito, não é um corretor especialista, nunca foi aluno meu, então realmente tem grandes chances aí dele não ter as informações mínimas. Se ele vendeu preço, a gerente do banco talvez consiga cobrir o preço desse corretor e ele perde esse cliente. Agora, o corretor especialista não vai perder para o banco, jamais. Principalmente se seguir tudo que eu falo ali na venda. Falou que também tinha pesquisado sobre a CAD, achou a CAD na internet e viu no Instagram, então a CAD tá com um marketing bom, né? E aí eu falei para ele, bom, de fato, né, como você não tem o RQE, tanto a CAD quanto a Porto não escrevem isso na condição geral, você também teria a opção de mais uma outra seguradora. Apresentei a proposta e apresentei 500 mil. E aí, gente, olha já a diferença que muito corretor erra nessa situação. Eu apresentei 500 mil. Veja, eu tinha informação de que eu tinha uma concorrência, certo? Porque esse médico tinha uma proposta da Porto e ele mesmo falou para mim que simulou na CAD e que a CAD indicaria um corretor lá no site. E vocês acham que ele simulou 500 mil? Não, tem grande chance dele ter simulado 100. Ou simulou 500, viu quanto ficou, deixa eu ver quanto que é 100. Né? Porque o cliente tende a contratar o menor valor, né? Ele quer pagar o menos possível. Mesmo sabendo que tinha um risco dele ter simulado valores, limites menores e ter propostas menores, eu apresentei somente 500. E por que eu apresentei 500? Porque eu quero tirar dinheiro do médico? Porque eu acho que o corretor tem que tirar dinheiro do médico necessariamente? Não. Porque menos de 500 mil não protege o médico. Pode acontecer dele ter um sinistro e ele vai receber, ele vai estar protegido parcialmente. Ele tem lá 100 mil, 200 mil, mais a condenação com juros, correção monetária, custo de defesa e blá, 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 vai chegar a 400 mil e a pólice dele não ser suficiente. Então, eu explico isso nas aulas, qual o limite contratar, e eu dou uma série de exemplos e mostro por que um médico deve contratar no mínimo 500 mil reais. Tem algumas exceções lá, e eu explico também na aula quais são as exceções, tá? Que não era o caso desse médico, não se aplicava essa exceção para ele, o risco era 500 mil. Por que 500 mil e não 1 milhão? Eu até falei para ele, olha, eu tô te apresentando 3 propostas de 500 mil, porque um médico, na minha opinião, uma advogada especialista em direito médico, aí no seu caso você pode falar, na minha opinião, como corretor especialista em risco médico, as ações judiciais, com juros, correção monetária, todos os custos envolvidos, na pior das hipóteses, você vai precisar de pelo menos 500 mil reais. Como você não realiza procedimento cirúrgico nem procedimento estético, eu falei, seu risco é um pouco menor. Você tem menos probabilidade de ter uma condenação de 1 milhão de reais. Significa que não existe essa probabilidade? Não. Mas ela é menor do que um médico que realiza cirurgia. Então, por isso que eu tô te apresentando a 500 mil reais. Veja que com esse comentário, eu expliquei o risco dele e já quebrei uma objeção que ele nem apresentou para mim. Tá caro. Já quebrei a objeção do porquê que o meu prêmio estava maior do que aquelas opções que ele tem, a do banco e a da internet. Aí ele ficou com dúvida ainda, ele falou assim, qual é a diferença? Essas seguradoras cobrem isso e aquilo? Ele fez uma relação de coisas, né, de cobertura. Eu falei, todas essas cobrem, com exceção de uma dessas 3, não vai cobrir esse ponto aqui que você colocou. Mas eu falei para ele, sinceramente, não é tão relevante isso, né, e blá, 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 que qualquer uma dessas 3 que você queira escolher, em termos de cobertura, tá tudo certo. Mas uma delas, eu não indicaria para você, porque ela tem uma POS de 15%. Eu não lembro se era 10% ou 15%, tá? E eu falei, o que significa isso? Se você tiver um sinistro de 200 mil reais, você vai ter de pagar 20 mil reais. É um valor alto. E eu imagino que você não queira ter esse problema. E, além de tudo, você deve ter reparado que essa seguradora está com um prêmio maior, né, que as demais. E aí, gente, o que eu fiz? Essa seguradora, por um acaso, é uma das seguradoras aí que o banco está vendendo. Então, eu já quebrei a objeção ali que ele, acho que é melhor eu contratar com a gerente do banco, né? Porque ali eu vou estar tendo um bom relacionamento, vai favorecer o empréstimo e tal. Ali eu mostrei para ele que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se você quer se proteger e você não quer ter de pagar um valor alto no sinistro, essa não é uma opção. Então, já eliminei, né? Eu validei que a seguradora é boa, realmente é,
mas vai ter um custo mais alto. Beleza, sobraram 2 opções. Uma delas, ele também tinha acesso na internet, né? E a outra, não. Aí, sobre essas 2, ele tinha preferência, né? Pela seguradora que ele teve acesso na internet. E aí, ele até falou pra mim, nossa, obrigada pela atenção e tudo mais, eu tenho alguns amigos que também querem contratar, vou falar tudo isso pra eles e blá, 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 blá. E aí, eu falei pra ele, olha, mas eu não sou corretora, tá? Falei pra ele, olha, você pode contratar com qualquer corretor e até, eventualmente, com a gerente do banco. Mas qual que é o problema? Contratar o seguro é muito fácil. Qualquer corretor vende, até o corretor que nem sabe o que tá vendendo, eu falei pra ele, né, que ele até comentou comigo, que viu alguns vídeos meus, e teve coisas que o corretor não soube explicar e tal, por isso que ele me procurou. E eu falei, como você viu, tem muito corretor que nem sabe exatamente de algumas regras, e até o que não sabe consegue vender. Agora eu falei, sinistro, aí é complicado. Porque às vezes tem corretor que sabe vender, mas não te dá suporte no sinistro. Eu falei, a gerente do banco, o banco não tem área de sinistro. Não é papel do banco dar suporte no sinistro. Ele não é uma corretora de seguros. Então, se você, a seguradora demorar, você tiver dúvida, isso aqui eu aviso ou não aviso, como que eu faço? Eu contrato advogado no contrato? Por que tá demorando? Por que esse documento? Ela não vai saber te explicar nada. E ela tem todos os problemas do banco para resolver e você perguntando tudo isso para ela. Ou seja, você já imaginou quanto tempo você vai demorar para ter uma resposta, se é que você vai ter. Com relação a outros corretores, em tese, eles deveriam prestar um bom serviço de sinistro. Mas, infelizmente, não é bem assim que funciona, né? Em toda profissão tem profissionais excelentes, tem profissionais que não são tão completos. Essa corretora, eu ponho minha mão no fogo que o atendimento de sinistro dela é bom, porque, inclusive, eu sou cliente dela no Alto, eu já tive sinistro e o atendimento dela foi excelente. E não sou só eu que estou falando, se você olhar ali no Google, né, nas avaliações dela, as avaliações são ótimas. Resumo da ópera, no mesmo dia, ele contratou 1 milhão para ele e 1 milhão para a esposa. Ele não contratou os 500 mil que eu indiquei. Porque lembra que eu falei que, estou te apresentando 1 milhão, não é que você não tenha um risco, mas é que no mínimo você precisa de 500 mil. Então eu já dei a deixa para falar assim, olha, é no mínimo isso, se você quiser mais, eu coto. Até porque, se você apresenta um monte de opção para o cliente, ele fica confuso. Você apresenta 500, 1 milhão, 2 milhões. Então, assim, dá um norte e na explicação você já fala. Por exemplo, se ele fosse cirurgião, eu ia falar, olha, eu tô te apresentando 1 milhão porque para cirurgião é o valor que eu recomendo, no mínimo. E sempre uso essa palavra, no mínimo. E justifique esse 1 milhão. Como eu vou justificar? Lá no Venda Seguro tem a aula sobre isso e tem mais de 50 casos de médico mostrando ali quanto que custa a condenação, uma ação judicial, quanto custa para se defender, tudo isso para fundamentar. Aí veja como tudo isso ficou na cabeça dele. Aí você pode falar assim, tá bom, mas você conseguiu tudo isso porque você é você, né? Porque ele já tinha visto o seu vídeo, porque, poxa, ele estava contratando direto com você, né? Então, óbvio, tudo que você falasse para ele ia ser além. Mais ou menos. Óbvio que eu tenho uma certa vantagem nesse sentido, porque ele já me procurou como uma pessoa conhecida na área, vamos chamar assim, mas tudo isso que eu apliquei com ele, você também pode aplicar se seguir as técnicas que eu recomendo. Ali eu segui passo a passo cada técnica que eu recomendo, tanto do conhecimento necessário para poder vender, o que mostrar para o cliente na venda, porque não adianta você ter todo esse conhecimento e você falar assim para ele, A é 5 mil, B é 4 mil e C é 3 mil. Você tá oferecendo preço para ele. Você vai falar, olha, eu tô te oferecendo essas daqui, essa seguradora aqui é isso, isso e aquilo. Essa aqui, isso e aquilo. Essa, isso e aquilo. As outras seguradoras, por que eu não te ofereci? Porque não vai cobrir tal coisa, porque não cobre RQE, não tem RQE, porque blá, 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 entendeu? Então, assim, se ele tiver outro corretor, ele já vai ficar meio inseguro. Meu corretor de auto, né, não sabe a diferença das seguradoras. E aí você fecha o negócio com o sinistro. E a vantagem de você contratar com a minha corretora é que, como eu sou especialista nessa área, você vai ter todo o suporte no momento que você mais precisar. Que não é agora que você está contratando, é se realmente você tiver uma reclamação. Essa é a diferença de um corretor especialista e de um corretor X. Aí, gente, a pessoa querer pagar para ver depois que você deu esse show nela, né, de conhecimento, eu não empurrei nada, eu não vendi coisa desnecessária, eu não falei de limite desnecessário, é aplicar a técnica. Venda não é aleatório, não é sorte.
Vender um seguro RC não é sorte. Ah, eu não dou sorte, viu? Eu só pego o cliente que não entende a importância. Ah, eu só pego o cliente que quer contratar o mínimo. Ah, eu só pego o cliente que quer seguradora mais barata. Ah, eu só pego o cliente que me troca pelo corretor de auto, ou por outro corretor, ou pela internet. Será que você só pega cliente assim ou você está fazendo alguma coisa errada? É claro que alguns clientes você vai perder, mas vai ser a minoria. E eu te falo isso não com base na experiência que eu tive com esse médico. Eu te falo isso com base na experiência dos meus alunos. Porque eles não são famosos na internet falando disso, né? Não que eu seja super famosa, mas toda semana alguém me procura para contratar seguro, né? O que seria o segurado direto, né? O médico, advogado, enfim, várias profissões, dentista. Corretor, o meu aluno não é famoso, né? Muitos deles estão começando nessa área agora e eles conseguem ter o mesmo resultado aplicando a técnica. Com base em você conhecer o risco dele, mostrar isso para ele, não é dando uma aula para ele. Ele não quer ouvir a sua aula. É o que falar para ele, o que perguntar, o que falar na hora da apresentação da proposta. Gente, tudo isso foi por WhatsApp. Algumas mensagens em texto, alguns áudios. Muito bacana essa experiência. Inclusive, o médico também, uma pessoa muito querida, muito atencioso, muito gentil. Espero que dê certo dos amigos dele contratar também, porque o seguro é fundamental. E se você quer ter essas técnicas que eu tenho, que a Carla tem, que todos os meus alunos que têm sucesso têm, entra agora para o Venda Seguro. Você já vai conseguir aprender e pôr em prática. Você não precisa assistir horas de especialização para poder ir a campo. Não, você vai assistir ali as aulas de acordo com o que está lá. Você pode começar pela aula Como Vender para Médico. E ali você já vai ter o norte. Tem as aulas obrigatórias, que são pouquinhas. Com essas aulas obrigatórias, você também já vai ter as informações necessárias ali para conseguir abordar o médico. Então, nós vamos assistir a especialização inteira do RC Médico, de largada para fazer a visita. Não, eu recomendo que você faça as abordagens simultaneamente com o estudo, porque aí você precisa da prática para aprender. Ninguém se desenvolve só com teoria. Não existe aprendizado só teórico. Assim como quem só aprende pela prática, eu vendo seguro para médico já há 10 anos, não preciso de especialização. Você sabe o que é RQE? Você sabe se na seguradora que seu cliente contrata, a ação contra a PJ tem que ser simultânea contra o médico? Você sabe se ele preceptor tem cobertura no chefe de equipe? Você sabe o que é preceptor? Você sabe o que é procedimento com finalidade estética? Você sabe se o otorrino que você contratou na seguradora tem cobertura? Você perguntou se ele faz rinoplastia? Tudo isso eu te explico. A especialização ela é importante tanto para quem precisa adquirir o conhecimento teórico e vai começar a aplicar na prática, quanto para quem já tem a prática, mas nunca estudou na teoria. Só fez esses cursinhos da seguradora que é só para te ensinar a vender a pólice, não para ser consultor de risco. É isso que eu te transformo, num especialista em risco médico, consultor de risco. Quer começar agora? Clica no link que eu vou deixar nesse vídeo e você vai ter acesso imediato.